E aí pessoal, eu sou o Guzang da Sol Pra Fitas e hoje tô aqui na Animal Records, na Galeria do Rock. Eu vou mostrar o que toca na minha vitrola. Cara, o Sabo é mais terror, né? O LED é mais encher a cara, eu vejo assim. Para muitos aqui do canal, o mundo já acabou, já tem bastante tempo. Bom, pelo menos ali o mundo da música e das artes. Aqueles bons tempos de desenhos escrachados, músicas autênticas e o politicamente incorreto acabaram. Agora todo mundo é dócil e a testosterona é um mal a ser combatido. E muitos dizem que essa era dos fracos e deprimidos começou ali nos zeros. Minha opinião, eu acredito que a coisa começou a degringolar mesmo ali a partir de 2010. Mas antes disso tiveram várias coisas legais. Bom, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. Vamos saber um pouco mais sobre isso daí. Estamos começando mais um Caixa TV. Bom, o mundo supostamente iria acabar na virada de 99 para 2000, mas nada aconteceu. E eu acordei cedo e fui pro meu primeiro dia de curso na Databyte. E naquela época o mundo começou a ser invadido por um novo modismo, as ditas bandas indies. O indie rock nasceu ainda no final dos anos 70 e era um termo designado para identificar gravadoras e selos independentes. Claro que com o tempo esse termo mudou e passou a ser usado para denominar um dos tantos milhares de subgêneros do rock. A partir dos anos zeros, uma, digamos, terceira ou quarta onda desse subgênero invadiu o mundo. Geralmente eram bandas que misturavam elementos do Nirvana com uma pegada mais retrô, à la Beatles e Rolling Stones. De repente as gurias platinavam os cabelos e os meninos usavam jeans surrados com all-stars desbotados e ficavam louquinhos na porta da Audis, na rua Augusta, aqui em SP. Já não consigo sorrir sem ter motivo. A turma era mais comportada, intelectualizada e ao mesmo tempo meio instável, com toques de junkie attitude, meio Kurt Cobain com as roupinhas dos Beatles. E do nada, tudo que fosse meio nessa linha de som e atitude foi colocado no enorme balaio do que é o indie. Então fica meio difícil definir o que é esse diacho de subgênero. Na real, eu acho bem tedioso e repetitivo esse período do rock. E aqui em Terras Brasílias tínhamos as nossas versões de rock indie. Mas em se tratando de rock gaúcho dessa época, eu vos digo, o Pública foi uma baita banda injustiçada desse rolê MTVístico. Mas além do Pública, existiam outras bandas que talvez hoje não sejam consideradas propriamente ditas indie rock, mas na época entravam no meio do rolo, como o Gran. Como tudo era novo e meio confuso, ainda até o Cansei de Ser Sexy foi tratado como uma banda indie, apesar de ser um lance mais eletropop. E dessa banda, que nada mais era que a representação escarrada do típico paulistano de classe média, graduado em alguma faculdade de comunicação e design, que se achava o Johnny Cash, nasceu o Eu Também Sou Hype. Bichinho de matar com pedra, eu sou bichinho de matar com pedra.
Moderno, modernoso, hype e tantos outros termos existiam naquela época para tentar denominar essa galera. A coisa ficou maior ainda ali por volta de 2004, 2005, com a queda da popularidade do new metal e do emo. Basicamente as coisas passaram a se dividir entre a galera que rumou para as verduradas e virou stray edge, os que viraram indie ou modernosos e, claro, a galera que virou emo. Eu só queria uma música. O emo foi um troço engraçado, e o que muitos não sabem é que ele existe desde os anos 80, e essa versão caricata que todos nós conhecemos é uma terceira onda totalmente distorcida, chamada por alguns de emo pop. E quanto mais teatral, visual e de certa forma esdrúxulo fosse a banda, parece que mais atraía a molecada. Vale lembrar desse monte de bandas bizarras, tinham coisas legais, e eu sempre puxo sardinha pro EP e os 2 primeiros discos do Ema Rosa, que são obras primorosas. Em contrapartida ao emo, rolava num ambiente mais underground do metal o dito metalcore. Para os mais desavisados, o metalcore nada mais era que um reflexo da cena de Gotemburgo e, ao mesmo tempo, sofreu uma forte influência do melhor disco dos 4 garotos de Liverpool, mas é óbvio que eu estou falando do Carcass e o seu trabalho do coração. A lógica era basicamente batidas rápidas de batera com guitarras melodiosas e duetadas. Então quem conhece bem a cena de Gotemburgo e os 4 garotos de Liverpool sacou de onde essas bandas sugaram tudo. Voltando pro emo, eles também absorveram elementos do metalcore e de outro subgênero, o deathcore. Então se você gosta de Bring Me The Horizon de hoje em dia, não vai gostar do que eles eram antes. É, a velha artimanha do rock se misturar entre si. O emo se modificou ali por volta de 2004 e se misturou com o metalcore, dando cria a bandas que a gente chamava de emos revoltados, como o Asking Alexandria. O começo dos 2000 foi bem torturante pra vários de vocês aqui, mas sinceramente, cara, tinham várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E fica difícil enumerar tudo num vídeo numa única parte de 10 a 15 minutos, mas ali foi o último suspiro do rock e da música pop. Muitas coisas que explodiram nos anos zeros já tinham uma vida inicial no meio pro fim dos anos 90, como foi o caso das centenas de bandas do dito post-grunge. Muitas dessas bandas foram acusadas de plágio como o jeitão de cantar do problemático Scott Stapp. Era batata, a gente ligava na MTV e sempre tinha algum clipe dessas bandas de post-grunge modernosas. Mas no meio de tantas bandas genéricas tiveram umas coisas legais também, como Chevrolet, e Breaking Benjamin, por exemplo.
contramão de tentar ressuscitar algum subgênero do rock, o pop dava bons passos em direção a um lado mais cabeça com a Amy Winehouse. A Amy e a Adele marcaram um ressurgimento de artistas pop que tocavam de fato, tinham banda de fato e não somente era um grupo de meninas coreografando um playback ao vivo. Os 2000 e seus anos seguintes foram bem interessantes para a mulherada. Enquanto o mundo se divertia na onda new metal, esse mesmo subgênero revelou várias bandas com meninas. O power metal também deu uma guinada no mercado, e eu sempre associo essa volta do estilo ao gosto popular ao falecido Xamã. Junto com o Power Metal, outros subgêneros ganharam espaço no mainstream em 2000, como o Nightwish e o seu metal sinfônico. E o Lacuna Coil. Bons tempos também foram para o cenário de festivais como o BMU, ou Brazilian Metal Union, a mídia alternativa com zines que comiam solto no cenário punk hardcore de SP. Chegava o final de semana e a gente ia para a Galeria do Rock pegar alguns flyers para se programar para os shows, e o Hangar 110 era sempre uma das opções de rolê. Foi também a época de pegar os CDs demo das bandas que com o tempo foram ficando gigantes, como o CPM 22. Quem viveu sabe, aquela época foi mágica. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, será usado. Claro que faltou citar coisa pra cacete, mas aí a gente parte pra uma segunda parte, dando uma visão geral das diferentes movimentações dentro da cultura musical e da cultura pop, do rock e afins. Época essa que vários oitentistas e noventistas odeiam e dizem que a música morreu foi nessa época aí. Outras bandas de sucesso 2000ano eu já tinha feito vídeos, como foi o caso aqui do Nickelback e do Silverchair. Dá uma clicada aqui embaixo nesses quadradinhos que você vai conseguir assistir esses vídeos. Dá uma olhada que tá bem legal a história dessas bandas aí, que tem trabalhos bem interessantes, mesmo alguma delas ali sendo bem odiadas pelo público de um modo geral. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, falou!